Imagine uma sala escura, iluminada apenas pelo brilho fraco de uma lâmpada velha, onde o ar cheira a remédios velhos e café esquecido. É ali, no silêncio da madrugada, que Dona Maria, aos 78 anos, senta-se à mesa da cozinha com os dedos trêmulos, apertando o medidor de glicose, esperando o número que ela sabe que vai doer mais do que qualquer picada. Por que isso não baixa? Ela sussurra para si mesma, como se o aparelho pudesse responder. E se eu te disser que para tantos como ela, a resposta não está nos remédios ou na dieta, mas em segredos que o tempo esconde no corpo e na alma? Fique comigo até o fim, porque esses 3 fatos que ninguém te contou podem ser o que está sabotando sua glicemia, ou a de alguém que você ama. Dona Maria sempre foi uma mulher forte, daquelas que criaram famílias inteiras com as mãos calejadas de trabalho e um sorriso que escondia as noites sem dormir. Aos 60, veio o diagnóstico: diabetes tipo 2, como um ladrão que entra pela porta dos fundos da vida. No começo, ela seguiu tudo à risca. Contava carboidratos como quem conta moedas para sobreviver, caminhava pelas ruas empoeiradas do bairro, tomava os comprimidos como se fossem promessas de um amanhã melhor. Mas agora, na terceira idade, algo mudou. A glicemia teimava em ficar alta, como um fantasma que se recusa a partir. Eu a vejo em minha mente, ali na cozinha, o relógio marcando 3 da manhã, o coração acelerado não só pelo açúcar no sangue, mas pela solidão que pesa como chumbo. Ela olha pela janela, vendo as luzes distantes das casas vizinhas, e se pergunta se alguém mais sente esse vazio. E é aí que o primeiro fato se revela, sussurrado como um segredo que os médicos raramente contam. Na terceira idade, a solidão não é só uma emoção passageira. Ela é um veneno silencioso que eleva a glicemia dia após dia. Estudos mostram que idosos diabéticos isolados têm níveis de cortisol, o hormônio do estresse, cronicamente altos, e isso faz o fígado liberar mais glicose, como se o corpo estivesse em guerra constante contra uma ameaça invisível. Dona Maria perdeu o marido há 5 anos, e os filhos, ocupados com suas vidas, ligam de vez em quando. Cada chamada não atendida, cada feriado sozinho, é como uma gota de glicose extra no sangue. Você sente isso? O peso de um quarto vazio, o eco de risadas antigas é real e está sabotando o controle que você achava que tinha. Mas a história de Dona Maria não para aí. Ela ganha camadas, como as rugas que o tempo desenha em sua pele. Um dia, ela decide lutar de volta. Levanta-se cedo, veste o casaco puído e vai ao parque próximo, onde idosos como ela se reúnem para caminhadas leves. Ali, entre risos forçados e conversas sobre netos distantes, ela percebe que seus passos são mais lentos, os músculos mais fracos, como se o corpo estivesse se dissolvendo aos poucos. E aqui vem o segundo fato, um que ninguém te contou porque parece óbvio, mas é devastador. Com a idade, a perda natural de massa muscular, chamada de sarcopenia, rouba a capacidade do corpo de absorver glicose, deixando-a flutuando no sangue como lixo não recolhido. Músculos são como esponjas que sugam o açúcar para transformá-lo em energia, mas na terceira idade, especialmente após os 70, perdemos até 8% de massa muscular por década se não agirmos. Dona Maria se lembra de quando era jovem, correndo atrás dos filhos, carregando sacolas pesadas do mercado. Agora, até subir uma escada a deixa ofegante. Ela tenta exercícios leves, mas o corpo resiste e a glicemia sobe mais, como uma traição interna. Imagine o desespero. Você faz tudo certo, mas o próprio envelhecimento vira inimigo. É como se o tempo estivesse conspirando, e só quem vive isso entende o pavor de ver os números no medidor subirem, mesmo com a dieta impecável. Enquanto Dona Maria persiste, surge um mistério maior, algo que a leva ao consultório do médico mais uma vez, com o caderno de anotações tremendo em suas mãos. Doutor, eu tomo tudo direito, mas nada muda.
ela diz em voz baixa como um lamento. O médico folheia os exames e então, quase como um sussurro relutante, revela o terceiro fato, um que poucos ousam admitir abertamente. Na terceira idade, os medicamentos que salvam vidas em uma área podem destruir o controle glicêmico em outra, criando interações ocultas que ninguém te avisa. Dona Maria toma remédios para a pressão alta, para o coração fraco, para as dores nas juntas, comuns em idosos, mas muitos deles, como certos beta-bloqueadores ou esteroides para a artrite, mascaram os sintomas de hipoglicemia ou elevam o açúcar, diretamente transformando o corpo em um campo minado. Uma citação de um estudo da Associação Americana de Diabetes ecoa em minha mente. Em pacientes acima de 75 anos, polifarmácia aumenta em 50% o risco de glicemias instáveis. Ela se sente traída, como se os comprimidos que engole toda manhã fossem aliados falsos. E você? Quantos remédios acumula na mesa de cabeceira, sem saber que eles estão em conluio contra você? Dona Maria começa a questionar tudo, ajustando doses com cuidado, sentindo o corpo responder devagar, como um navio virando em mar agitado. A tensão cresce à medida que os dias se arrastam. Dona Maria enfrenta noites de insônia, onde o medo de uma complicação, um pé dormente, uma visão embaçada, a mantém acordada o medidor, piscando como um olho acusador. Mas então vem a virada. Ela se conecta com um grupo de idosos diabéticos online, compartilha sua luta e descobre que não está sozinha. Aos poucos, incorpora caminhadas com amigos, exercícios de força leves para combater a sarcopenia e revisa seus remédios com um geriatra especializado. A glicemia começa a baixar, não como mágica, mas como uma vitória suada. É aí que a revelação final explode, como um raio em céu nublado. Esses três fatos, a solidão que envenena a fraqueza muscular que trai e as interações medicamentosas que sabotam, não são inevitáveis. Eles são segredos que, uma vez revelados, devolvem o poder às mãos envelhecidas. Dona Maria, agora com 79, olha para o espelho e vê não uma vítima, mas uma sobrevivente, com glicemias estáveis e um sorriso que ilumina a cozinha escura. E se isso tudo fosse sobre você, ou sobre aquela avó que você ama em silêncio? Esses fatos que ninguém te contou podem ser a chave para virar o jogo. Se essa história te tocou no fundo da alma, como um segredo que precisava ser ouvido, comente abaixo, eu vivi isso, ou vou mudar agora. Compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de enfrentar esses fantasmas escondidos.